Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha xará, Cláudia Borges, que foi aprovada no exame da OAB. Cláudia, parabéns pela aprovação. Obrigada. Muita satisfação, muita alegria e vim aqui pessoalmente agradecer o Estratégia Pessoal por essa alegria que eu tive de ser aprovada na OAB. E para começar, eu também queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Certo, meu nome é Cláudia, sou de Salvador e faz bastante tempo que eu formei em Direito e após conhecer a Estratégia tomei a atitude de fazer a prova da OAB. E então conta pra gente como que foi essa decisão de fazer a prova, né? Você já tinha tentado antes, não? Bom, logo que eu formei eu tentei, fazer a prova, mas não consegui passar, porque talvez eu não tinha uma orientação, não sabia que tinha que fazer curso. A gente sai muito imatura da faculdade, na verdade. E eu vi que não era para mim, né? Porque eu perdia e desisti. Aí um belo dia eu estava visitando o YouTube e estava assistindo a aula do professor Rodrigo Martins, né, Direito Tributário, que meu sobrinho, inclusive, que fez, disse: faça tributário, minha tia, que é excelente. E decidi que dali em diante eu ia fechar esse ciclo, né? Fechei o ciclo e comecei a me preparar assistindo todas as aulas do YouTube do Estratégia, a qual eu adquiri uma base muito grande. Não perdia uma. Quando eu não podia assistir, assistia na hora que dava, mas assistia todas as aulas. E passei. E depois, então essa foi a sua quarta tentativa? Essa foi a quarta tentativa, depois de muito tempo. E qual foi a sensação de ver o seu nome na lista de aprovados? Maravilhosa. Na verdade, eu não sabia se chorava, se ria, se cantava, se dançava. Eu só sei que fiz a minha parte, né? Eu estudei muito, me dediquei demais, né? Assistia todas as aulas, todos os materiais disponíveis no YouTube. Porque eu não estava com disponibilidade de fazer um curso, mas eu não perdi a oportunidade e agarrei com todas as forças, né? E fui estudando todas as aulas que eu podia estudar, eu estudei, todos os materiais que o Estratégia disponibilizava, eu agarrava, imprimia, estudava e graças a Deus deu certo. E aí o Estratégia você conheceu então fazendo uma pesquisa Fazendo na uma internet. pesquisa muito despretensiosa, uma vez que a OAB para mim já estava fora da minha lista, porque eu sempre quis concurso e nunca pensei mais em fazer, porque perder na OAB é muito difícil, é uma sensação muito ruim, de fracasso, né? Pelo menos na minha concepção. E eu estava muito triste e eu decidi não fazer, mas quando eu assisti umas aulas de Estratégia, eu decidi que eu ia passar na OAB. Então foi a Estratégia que te retomou essa vontade de estudar? Foi a Estratégia que tomou, porque são professores excelentes, disponíveis, independente de você ser aluno ou não, é um benefício excelente, que quem conhece, quem quer passar, e disponibilizando das aulas do Estratégia, como eu fiz, não tem como não passar. E aí você descobriu o Estratégia que ano, você lembra? Foi em 2018. Foi no passado, então. Foi em maio de 2018, eu passeando pela internet, no YouTube, que eu gosto demais, vi umas aulas, vi várias aulas, e quando eu vi uma aula ao vivo do professor Rodrigo, eu falei assim: vou assistir essa aula. E vi que era justamente Estratégia OAB. Pronto. Quando eu comecei a assistir a aula, eu decidi: eu vou fazer a OAB e vou passar. E aí isso foi em maio do ano passado? Do ano passado. E aí desde então, desde maio você começou a estudar? Desde então eu comecei a estudar. E a prova foi quando? Foi dia 18, exatamente hoje, dia 18/11/2018. Então faz um ano. Faz um ano. Hoje fez um que ano. eu consegui a minha carteira. Que legal. E aí conta um pouco mais como que foi então a sua preparação, né? Como que você se organizou para estudar, você assistiu às aulas? O primeiro momento foi que eu comecei a ver, né, a agenda e a minha disponibilidade, porque eu trabalhava, estudava e via todas as aulas. Aí fazia meu caderno, quando não disponibilizava PDF, eu estava lá fazendo meu caderno e normalmente até uns 4 meses assim que eu estudei 4 horas por dia. Sábado, domingo e feriado, o dia inteiro. Eu só parava quando o meu cansaço falava: pare, já não dá mais. Mas enquanto eu tinha gás e aula para assistir, eu estava assistindo. E aí você falou que você estava trabalhando, conciliando com o estudo. Exatamente. Mas aí depois você conseguiu ter um período só aí teve férias, teve várias coisas, aí consegui ficar o dia todo estudando. Aí eu estudava de manhã, à tarde
e à noite. Porque tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Estudando, fazia resumo, após a aula, eu pegava o caderno ou o PDF e revisava, e fazia questão. Então foi nesse ritmo, assim, mais ou menos também uns 5 meses. De 3 a 5 meses, por aí. E aí estava de férias? Estava de férias. E aí nessa época, você sabe mais ou menos quantas horas você estudava por dia? Líquida de fato de direito, 8. Né? Mas as que eu teimosamente fazia, eu daria assim umas 11 com aquele meio cansaço. Mas 8 horas era uma média boa. Porque eu não queria parar de estudar. Né? Eu estava descansando, mas pensando. Aí eu pegava, fazia questão. Então foi mais ou menos muita dedicação. Foi uma conquista muito merecida, sabe? Sim, com certeza. Muito merecida. Parabéns. Obrigada. E conta um pouquinho, você falou que pegou o material gratuito, você assistia às aulas e você também pegava PDF? Assim, o Estratégia, ele dá a aula e alguns professores disponibilizam o material. Então, todo o material disponibilizado, eu baixava, imprimia e revisava. Então, assistia a aula, imprimia o material e revisava, e fazia questão. Então, é assim, foi muito intenso. Foi quase um ano muito intenso, de muita dedicação, muita mesmo. E você até lembra e se emociona. Exatamente. E como que ficou o lado emocional na época que você estava estudando? Você estava ansiosa? Você conseguia se manter otimista depois de tanto tempo sem tentar fazer a prova? Cláudia, eu decidi que eu ia passar. Então não tinha menor possibilidade de ter pessimismo. Eu ia passar. Eu decidi que eu ia passar. E passou. E passei. Estou até emocionada. Mas o primeiro passo é você querer, sabe? Aí no dia que você quer, você consegue. Desculpa. Imagina. Pode ficar... Entendeu? E eu aproveitei a estratégia que me deu toda a possibilidade, né? Material gratuito, as aulas. Então não tinha como eu não passar. E eu queria passar. Eu determinei todos os dias da minha vida, do dia que eu comecei a estudar, que eu ia passar. E passei. E o que você acha que você fez de diferente? Porque das outras vezes que você tentou, você acha que não deu certo? Você acha que talvez não tinha essa determinação também de se empenhar? Eu não queria passar. Porque até condições de estudar, material, dinheiro para comprar um curso, na época eu tinha. Mas eu não queria passar. E para você passar em qualquer coisa e conquistar qualquer coisa, você tem que querer. Porque você vai abrir mão de família, de namorado, de sair, de balada. Você vai querer se reservar a conquistar uma coisa que você quer. Então, quando você não quer, você não tem tempo para nada. Quando você não quer, eu não queria passar. Mas no dia que eu quis, eu passei. Simples assim. Sem a menor, com uma disponibilidade até melhor, porque Deus sabe todas as coisas, né? E foi na hora certa, no momento certo, e eu passei. E você acha que o Estratégia te ajudou também Muito. nessa parte de te animar? Muito. O Estratégia foi quase fundamental. A minha força, Deus, e o apoio que o Estratégia me dá. Não só o curso online, que acha que é uma coisa fria, né? Distante lá, eu tenho que ter disponibilidade para isso. Você não teria disponibilidade para ir para o curso presencial? É a mesma coisa, é só você querer. E eu quis. E no dia que eu decidi fazer, eu fiz acontecer e passei. E conta então para o pessoal que está assistindo o que você usava mais para conseguir estudar e se dedicar. Você também lia bastante? Bom, eu tenho muita memória visual, né? Mas eu usei tudo que eu tinha disponível. Eu tinha capacidade de usar tudo que eu tinha disponível. Então eu usei a videoaula, assistia todas, mesmo cansada. Eu ligava a videoaula e deixava o professor, porque alguma coisa entra. Depois eu pegava o PDF, lia meu caderno, que eu faço caderno, que eu gosto de fazer caderno, e depois eu respondia a questão. Aí eu pegava as questões disponíveis no PDF, eu ia buscar na internet e usei tudo que eu podia, tudo que eu podia.
no caderno você fazia resumo. Tudo que o professor falava, que eu achava importante, eu colocava. E aí Entendeu? depois você fazia a revisão desse Depois material? das aulas, acabava normalmente, quando era disponível as 100% das aulas, que 3h30 normalmente, né? Eu ficava ainda mais 1h30, 2 horas, revisando todo o PDF que eles tinham disponibilizado. Quando não, eu ia para o meu caderno e quando não, eu ia para as questões. Mas era um ritual que eu tinha que fazer todo dia. E mesmo cansada. Eu não queria, eu queria passar. E eu passei. E em relação, assim, ao conteúdo, é bastante conteúdo que você tem que estudar. Como que você fazia para conseguir memorizar? Você acha que era ouvindo essas aulas, assistindo, ou grifando e lendo depois nas suas anotações? Tudo contribuiu, né? Tudo tem sua parcela. A minha memória, que eu falei, é visual. Mas a videoaula é muito importante, porque às vezes o professor dá dica, o professor fala alguma coisa que ali naquele PDF não tem, na lei não tem, algum detalhezinho que ficou, entendeu? E é um conhecimento agregado. Mas eu lia muito PDF, porque a minha visão, a minha memória ela é visual. Mas eu não deixava de assistir às aulas. E o PDF você grifava também? Grifava, riscava. Meus resumos e cadernos são todos grifados e riscados. Todos. Legal. Que eu acho que dá um impacto e você grava, você fotografa, né? Para quem tem uma memória visual, manipular o material é muito importante, entendeu? Riscar, fazer resumo é muito importante, porque fica ali guardado. Em relação às matérias, né? Porque tem bastante matéria para ser estudada. Como que você organizava isso? Você estudava várias matérias no mesmo dia ou focava em uma matéria só? Bom, são 17 matérias. Um conteúdo muito extenso, muito grande, muito cansativo, né? Eu fazia eu gosto assim de estudar uma matéria e terminar, mas isso é impossível. Aí eu segui o cronograma que o Estratégia determinou. A aula de manhã é de quê? Penal. Aí eu estudava penal, depois pegava meu caderno, meu PDF, que se tivesse disponibilizado, e estudava. Aquela matéria, pelo menos ali, já estava eliminada. De tarde civil, a mesma coisa. À noite, a outra matéria, a mesma coisa. E eu tentei ir para a prova sabendo tudo. Pelo menos de todas as matérias um pouco, entendeu? Aí selecionava, assim, sábado e domingos, eu selecionava as matérias pequenas, como ambiental, pequenas de lei, né? A lei seca, né? E as matérias mais não simples, mas as matérias menores com menos pontuação, porque a gente tem que ver a pontuação maior. Então, ética, com certeza, constitucional, com certeza, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, com certeza. E tributário também, uma vez que eu ia fazer a segunda fase de direito tributário. Então, eu tinha que saber tributário, entendeu? E foi assim, eu não fui sabendo tudo, nem todas as matérias, mas tentei pegar tudo de todas, da melhor maneira possível, entendeu? E dessas matérias, teve alguma que você sentiu mais dificuldade? E se teve, como é que você fez para lidar com isso? É irônico, porque eu tenho muita dificuldade em constitucional. Mas eu fiz 6 questões de constitucional. Então, eu fui muito boa, né? E civil, que eu gabaritei civil. Civil, acho que eram 6 questões, eu fiz as 6 questões. Então, me surpreendi. Em matérias que eu tinha mais facilidade, errei muita besteira, que é trabalho, processo de trabalho, que eu acompanhava com a Priscila. Eu tenho, acho que 2, 3 cadernos de Priscila, todos detalhadinhos de tudo que ela falou. E empresarial, que realmente eu tenho muita dificuldade. E essa aí realmente eu fui muito, muito ruim, empresarial. Mas deu certo. Em relação à reta final, é sempre um período mais estressante. Eu queria saber como é que você lidou, se organizou nesse período, se você intensificou seus estudos ou manteve o mesmo ritmo. Quando faltava 2 semanas para a prova, eu não queria parar nem para comer, né? Não queria parar mesmo para nada. Porque eu vi que era a minha oportunidade. Eu queria passar, eu tinha o material para passar, tanto as videoaulas gratuitas como o PDF, o meu caderno. Eu tinha professores excelentes, então eu só fazia estudar. Eu estudei até o último momento da prova. Assisti a revisão e estudei depois. Eu acho que eu estudei até umas 3 da manhã. Muito cansada, mas estudei, porque eu sabia que eu podia dormir e a prova só 1h da tarde. Na época, eu acho que era meio-dia, eu estava em horário de verão. E eu podia, mas eu falei, eu tenho que fazer isso.
Eu tenho que fazer isso. Porque a gente só consegue as coisas quando a gente quer e faz. E eu quis e fiz. E estudei até o último momento. E na hora da prova você chegou muito Tranquilo. ansioso? Estava Assim, tranquilo? na verdade, eu fiz a prova normal, quando deu assim mais ou menos, não sei, mas quando deu mais ou menos assim umas 3h pouca da manhã, ou da tarde, eu estava bem cansada. Já tinha respondido uma boa parte da prova e fechei os olhos um pouquinho e voltei e falei, agora eu não vou parar. Agora que é o foco, vou terminar a minha prova. Parei, almocei, comendo e fazendo a minha prova, bem tranquila, bem calma, porque eu falei, eu vou passar, não tem outra opção. E me dediquei, fiz minha prova, depois saí muito cansada, mas fiz o meu melhor, né? Fiz o meu melhor. Estudei até o último momento. E você falou que a segunda fase você optou pelo tributário. Foi. Por que essa decisão pelo tributário? Bom, penal é processo penal, e civil, processo civil, eu gosto muito da matéria, né? Mas é uma matéria extensa, eu já estava muito cansada, porque eu vim de um estudo muito intensivo para a primeira fase. E meu sobrinho tinha feito. Ele falou, tia Cal, faça direito tributário. Gostei da aula do professor Rodrigo, e aí comecei a assistir. E já vinha assistindo há muito tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava assistindo a primeira fase, eu também pegava todas as aulas da segunda fase, que já estava tendo também. Porque é um exame atrás do outro, né? E aí eu não parava. Aí eu decidi, não, vou fazer tributário. Comecei, gostei, avaliei todas as possibilidades, todas as matérias, porque eu fiquei entre 4, na verdade, mas eu falei, eu vou passar em tributário. E decidi, vi as peças, e vi assim, não, eu gosto também, não vou dizer que eu não gosto, mas me apaixonei de verdade. A matéria é muito, ela é muito objetiva, e é o que eu queria. Foi aí que eu decidi fazer direito tributário. Então, estratégia também te ajudou nessa decisão de ser o tributário? Com certeza, com certeza. Meu sobrinho me deu a dica, e eu comecei a analisar as aulas, ver as aulas, a didática do professor Rodrigo. E você teve que abdicar, então, da vida social? Você comentou um pouquinho. Como Eu que não foi fazia para nada. você? Eu não fazia quase nada. Eu parava para, quando eu estava disponível 100%, eu levantava, tomava café, fazia alguma coisinha, parava meio-dia para fazer, né, ajudar na casa, mas mesmo assim eu ligava o celular na cozinha com alguma videoaula que tinha disponível, já gravada, e deixava o professor falar. E revisava também falando, fazendo alguma atividade. Estudava o tempo inteiro. Era o tempo inteiro estudando. Não perdia tempo. E voltava, né, acabava a aula, fazia o meu ritual à noite também. E mesmo cansada, eu estudava. Ligava o vídeo aula, ligava alguma aula que já estava sendo gravada, porque quando eu descobri o canal, eu não saía mais dali. Já era o favorito. E estudava muito. Você só passa se você querer passar. Eu quero. No dia que você quer, você consegue. E tem que, né, se E fazer a dedicar, parte, exatamente. Você compra um curso ou você vai estudar numa videoaula gratuita, você tem que querer estar ali. Se você não quer estar ali, ninguém vai poder fazer nada por você, entendeu? E o mais importante é querer. E você, eu tô sentindo que quando decidiu fazer agora, né, a prova da OAB, você sempre ficou bem determinada de que ia dar certo. Mas em algum momento você também pensou em desistir ou não? Nunca. No dia que eu assisti a primeira aula dele, em maio, acho que eu não sei se era início de maio, eu nunca pensei em desistir. Nunca. Eu primeiramente eu falei, não, eu vou fazer em julho, aí não deu certo. Mas eu não vou desistir. Vou fazer a outra próxima, não vou desistir. Aí deu certo eu fazer em novembro. Em nenhum momento eu pensei, vou perder ou vou desistir. Lógico, você tem aquela ansiedade, será que o corretor vai corrigir minha prova certo? Será que vai ter algum problema? Mas dentro de mim, eu não colocava a possibilidade, sabe? Tinha receio, porque não depende só de mim. A minha parte eu tinha feito, né? Mas não dependia só de mim, né? Dependia de realmente ver se o corretor ia fazer tudo certinho, se eu tinha colocado o que eles queriam ler, mas fiz o meu melhor também. E deu certo. E qual foi a sua maior motivação para manter esse otimismo? Fé em Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus. E saber que só dependia, assim, eu pegar e estudar. E, se fosse da vontade dele, passar. E eu pedia muito. Entre um artigo e outro, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. E pronto, e o querer.
Eu disse, eu quero e vou. E consegui. E fazendo agora uma análise desse período de estudos, o que você identifica como acerto e se teve algum erro, qual que foi o erro? Eu acho que eu fui assim, um pouquinho desorganizada. Podia ter sido mais organizada, ter me dado um tempo para descanso, mas a minha vontade era muito grande de passar. E aí eu não tinha tempo de fazer tudo certinho, entendeu? Eu sabia que eu tinha que estudar. Foi o que eu fiz. Estudei muito, muito, e o Estratégia foi meu companheiro. Porque antes mesmo de fazer a segunda fase, muito antes, que foi só em janeiro, eu já tinha assistido várias aulas do Estratégia, várias aulas do professor Rodrigo. Várias, eu já tinha ficado conhecida no chat. Porque eu assistia toda, até arrependi, eu sabia até que eu queria falar. Eu assisti muita aula. E quando eu fui me preparar os 40 dias restantes, eu só praticamente fui pegar algumas coisas novas, jurisprudências, né, súmulas que surgiram, né? E fazer peça, estudar muito, muito exercício. Eu fiz todos, ou pelo menos mais da metade das questões dos exames anteriores, as peças, entendeu? Na véspera, estudei também, então foi bem intensivo, bem forte. E você continua estudando pelo material de estratégia, de repente para algum concurso? Não, na verdade, o Estratégia, ele dá uma base muito forte. Você sai com uma base muito forte, porque os professores são muito bons. E eu tenho todo o material, né? E como as matérias básicas, como direito civil, penal, processo penal, cai sempre, constitucional, administrativo, cai sempre, né? Em vários concursos da área jurídica, sempre utilizo o material e a base que eu adquiri. E até hoje eu assisto às aulas, para não esquecer, para me aperfeiçoar mais. E serviu também para o concurso que eu fiz em Salvador, né? TJ Bahia, que eu fui classificada, né? Já mandei os títulos, dentre as vagas que eles disponibilizaram na cidade que eu me coloquei, né, a fazer. Parabéns, então, mais uma aprovação. E vai continuar estudando para concurso? Vou continuar estudando e volto aqui, porque eu vou passar em um outro concurso que eu estou analisando. Não, volte que a gente vai te entrevistar de novo. Com certeza. E muito sucesso. Com certeza, com certeza. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você também deixasse uma mensagem para quem está estudando para o exame da OAB, que está iniciando, ou que já tentou outras vezes e não passou. Que mensagem você deixaria? A primeira coisa que a pessoa tem que ter é a vontade. Então, se a pessoa quer, ela consegue. Ah, eu não tenho condição de pagar um curso, eu não tenho material. Mas, como diz o velho ditado, né? Faça com limão limonada. Então, a primeira coisa é você querer. Eu quero aquilo. E faça da melhor forma que você puder. Aqui, a Estratégia disponibiliza aulas gratuitas, material. E estude da forma que der. Que se você quer, você vai. Aí você passa em qualquer coisa. E também esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Mas Deus também diz que você tem que fazer a sua parte. Então, tenha vontade. Queira, determine que você consegue. É isso aí. Simplesmente assim. Parabéns pela sua aprovação, pela sua determinação, Obrigada. sua força de vontade, né? Porque Obrigada. Isso é muito importante. Com certeza. Faz parte mesmo, se dedicar e estudar. E obrigada mais uma vez por dar essa entrevista pra gente. O prazer foi todo meu e eu estou muito feliz de estar aqui. E que a Estratégia possa proporcionar tantas alegrias como a mim. Obrigada. A gente também está muito feliz que você está aqui. Tá. Obrigada. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Eu te vejo numa próxima entrevista. Tchau, tchau.